Amigo telenauta, o nosso abraço fraternal. Por intermédio deste canal de comunicação, TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita, os Sirineus do Caminho, que tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, fé e de esperança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos juntos sobre a mensagem Civilização e Reino de Deus. Mensagem essa de autoria do Espírito Emmanuel, psicografada pelo médium o Chico Xavier. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Lucas capítulo 17, versículo 20. A terra de hoje reúne povos da vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. O automóvel ganha tempo e encurta distâncias. A imprensa e a radiotelevisão interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro. A técnica orienta a indústria. Os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e de segurança. O comércio sabiamente dirigido atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? À frente desses empórios resplandecentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo, perguntando a eles por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa. Através da questão número 793 de O Livro dos Espíritos, deles recolheu a seguinte resposta: reconhecer-lhe-ás pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtidas maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desornam e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas irmãos, rememoremo-nos a advertência do Cristo, quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é a luz de nossas mãos. Reflitamos nisso. Vamos agora ao quadro editorial. Esta semana nos traz como tema Terra Proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto
de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando a casa de Deus, atendendo de start à esperança do horticultor. Mensagem de esperança em seu momento musical apresenta a música Ave Maria, com a cantora lírica alemã Helena Fischer. So viele ganz allein. Es gibt auf der Welt so viele Tränen und Nächte voller Einsamkeit. Und jeder wünscht sich einen Traum voller Zärtlichkeit. Und manchmal reichen ein paar Worte, um nicht mehr so allein zu sein. Aus fremden Menschen werden Freunde und große Sorgen werden klein. Ist die Reise durch die Nacht. Es gibt so viel Wege zu den Sternen und jeder sucht eine Hand, die ihn hält. Vielleicht ist jemand so traurig wie du. Geh auf ihn zu. Verschließ heute Nacht nicht deine Türe und öffne heute dein Herz ganz weit und lass den anderen Wärme spüren.
TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, amo esta cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança. Vamos agora ao quadro Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 55, 56, 57 e 58. O tema é sobre a pluralidade dos mundos. A pergunta 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para ele criou Deus o universo. A pergunta 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelha. A pergunta de número 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo que no vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Vamos agora à questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? E a resposta? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de água, matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica a dos vossos. Agora, amigo telenauta, o quadro Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E para esta semana, iremos falar sobre responsabilidade e amor para com a sociedade. Fazei aos homens tudo o que queriais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Comentando essa afirmação de Jesus, Allan Kardec elucida, abre aspas, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para perdão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com esse direito, exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que os termos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quanto as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça.
Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Fecha aspas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 2 e 4. Allan Kardec. Neste significativo momento da sociedade brasileira, é relevante que apliquemos a exortação de Jesus e os esclarecimentos de Allan Kardec para sopesarmos a nossa responsabilidade e capacidade de amar o povo brasileiro, procurando da melhor maneira possível escolher entre os dois cidadãos concorrentes ao cargo eletivo de presidente da República do Brasil. Todos nós desejamos o melhor governo, a fim de que a vida dos brasileiros, principalmente dos mais carentes, continue a melhorar. É necessário que profunda reflexão esclareça-nos a importância dos princípios da justiça e da solidariedade que, no seio da sociedade brasileira, sejam exigidos da parte dos dirigentes públicos, seja no poder legislativo quanto no executivo. É muito comum homens públicos postulando cargos apresentarem-se como grandes realizadores em suas esferas de atribuições e competências. Alguns chegam a se vangloriar da honestidade. Ora, eles são eleitos para gerirem bem e com honestidade as coisas públicas. Devem administrar com propriedade as esferas da atuação, conforme atribuições dos cargos. A eficiência nesses casos não deve ser motivo para autoelogio ou autopromoção, porém simplesmente o cumprimento do dever no exercício dos cargos que já assumiram ou irão assumir. Esse amor à coletividade impõe-nos como cidadãos a alfabetização política ou a conscientização de nossos direitos e deveres no exercício da cidadania. Quanto mais formos cidadãos conscientes, honestos, sérios e responsáveis, melhor faremos o julgamento do candidato ao cargo político quando ele pleitá-lo. Nossa sociedade não será mais justa, solidária e fraterna com o aparecimento de pessoas messiânicas que surgem facilmente à época dos pleitos. Contudo, haverá esse aperfeiçoamento com a participação de todos os cidadãos, não só no ato da escolha, porém, e sobretudo, no acompanhamento dos atos desses agentes públicos, sejam legisladores ou executores. Por consequência, o aprimoramento da sociedade depende da melhoria concessional política dos cidadãos, que deverão saber escolher os seus representantes nos cargos eletivos e se prepararem individual e coletivamente para exigir a eficácia que eles cumpram os seus deveres, que nada mais farão do que executar as tarefas que pretenderam assumir. Sintamos, pois, que a cidadania é grave responsabilidade para ser exercida, sendo mesmo um ato de amor ao próximo e à coletividade. Vamos agora aos comerciais e voltamos já já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense.
Voltamos agora com o programa Mensagem de Esperança. Programa este que é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. No programa Mensagem de Esperança, Joana de Ângeles responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre as situações difíceis no exercício das tarefas espíritas. Então vamos à pergunta. Algumas vezes, no exercício das tarefas espíritas, somos defrontados com situações difíceis e embaraçosas. Como devemos nos prevenir contra elas? E Joana de Ângeles nos responde: no acendrado labor pela integração definitiva no espírito do cristianismo, não descures a vigilância que preserva a paz e favorece o equilíbrio das atitudes.
Se abraças a tarefa da exposição pelo verbo ou através da escrita, penetra-te da responsabilidade a respeito das lições explicadas e não cedas terreno à insensatez sob qualquer aspecto que se apresente. Se exercitas o socorro mediúnico na tarefa curadora, mediante os passes ou orientações espiritistas, ou se abres o coração ao esclarecimento dos desencarnados em turbação, ou a perseguidores infelizes vinculados por vinganças primitivas, não te concedas deslizes morais, mesmo aqueles que as convenções a pouco e pouco chancelem como comportamento social moderno. Se acordas para a assistência aos necessitados do carreiro carnal, junto à infância ao abandono, ou à velhice em desvalimento, ou a enfermos ao relento, ou à pobreza em desconcerto, ou à rebeldia desenfreada, não te ensejes agitação, fomentado a malversação de quaisquer valores positivos. Se ajudas nos místeres modestos, ignorados ou tidos como humilhantes, realiza o melhor ao teu alcance, sem a presunção de galgar os postos de comando ou de preeminência, tão do agrado da vaidade, quanto simultaneamente perigosos. Se doutrinas, doutrina-te primeiramente, atestando pelos atos quais os mais excelentes ensina, deriva do exemplo vivido do cotidiano. Cada um é o esforço que em vida, em prol do burilamento interior, consiste de que estás servindo a causa do cristianismo. Não concedas oportunidade ao elogio nem ao depreciamento. Agora, amigo telenauta, vamos passar para você a programação semanal do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Então, o nosso grupo tem a seguinte programação. Nas segundas e terças-feiras, o estudo do Evangelho e atendimento fraterno. Esse estudo e esse atendimento começam a partir das 18 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, nós temos o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que tem início às 20 horas. Às quintas-feiras, a programação refere-se às palestras públicas doutrinárias, que começam às 20 horas. Nas sextas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos a evangelioterapia. E nos sábados, a partir das 8 horas e 30 minutos, a evangelização infantil. Toda essa programação é voltada para o público em geral. O endereço do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho é Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional, aqui de Cajazeiras. Vamos agora ao quadro Notícias do Movimento Espírita, que tem por tema essa semana o 6º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Promovido pelo Centro Espírita Joana de Ângeles e realizado no Citibank Hall, na Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro, o evento teve a participação de 3.600 pessoas. O médium e orador espírita Divaldo Franco participou no dia 23 de agosto do 6º Congresso Seja Barra, promovido pelo Centro Espírita Joana de Ângeles Barra e realizado no Citibank Hall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O congresso teve como tema central O Corpo Expressa as Dores da Alma, e sua apresentação ficou por conta dos atores Felipe de Carolis e Mariana Molina. Abrindo a cerimônia, a consagrada cantora Leila Pinheiro ofereceu ao público momentos de encantamento com canções sobre a paz, o bem e o amor. Vários palestrantes participaram do evento, mas coube a Divaldo Franco proferir a conferência de encerramento, que versou sobre o tema transtornos psiquiátricos e obsessivos. Fazendo uma análise sobre a história da medicina, relacionou vários vultos das ciências
da filosofia, das artes, das religiões e seus conflitos e experiências pessoais, demonstrando que os fenômenos extrafísicos estão presentes na vida de todos nós, interagindo diretamente com a dimensão física do ser, o corpo. Com base no conceito junguiano do self e nas descobertas da neurociência e das ciências psíquicas, destacando as pesquisas e experiências dos doutores Ian Stevenson e Stanislav Grof, que corroboraram os postulados espíritas, ele afirmou que o centro da vida não é o cérebro, uma vez que este responderia aos comandos do pensamento, que é extrafísico e criado pelo ser profundo que somos, o espírito imortal. Somos, disse ele, o que pensamos, e todos trazemos dores na alma, que acabam por se expressar no corpo pelo processo de somatização, gerando processos como a depressão, a bipolaridade, o mal de Parkinson, o Alzheimer, o câncer e etc. Essas aflições da alma teriam a sua causa estabelecida muito frequentemente em reencarnações anteriores, em decorrência de nossos atos e pensamentos desequilibrados. Somos todos colhedores de nossa sementeira no passado. Em seguida, Divaldo discorreu sobre uma causa das aflições da alma, a obsessão espiritual, utilizando-se dos conceitos contidos na obra de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Explicou o que são as obsessões, a sua gênese, os seus tratamentos e a sua profilaxia e a cura. Esclareceu que comumente essas influências persistentes e negativas dos espíritos sobre os indivíduos são confundidas com outros transtornos psiquiátricos e que as obsessões de longo curso podem degenerar em doenças físicas, exigindo uma abordagem terapêutica espírita associada à médica. Para exemplificar essa tese, apresentou um caso de obsessão que se deu com um jovem criado na Mansão do Caminho, instituição socioeducativa que Divaldo fundou na cidade do Salvador e que atende diariamente mais de 3.200 crianças. A narrativa, repleta de detalhes do processo obsessivo e de sua cura, demonstrou que somos todos colhedores de nossa sementeira no passado e que o amor e o perdão são as mais excelentes psicoterapias de profundidade para todos os seres. Na conclusão de suas reflexões em torno do tema, Divaldo afirmou ser o Espiritismo o próprio Cristo que retornou à Terra, na forma do Consolador que ele próprio prometera enviar à humanidade, a fim de que consolasse as dores das almas e, oferecendo o entendimento das causas geradoras dessas aflições, facultasse aos indivíduos a extirpação deles, encontrando assim um sentido psicológico profundo para a existência e ensejando, portanto, a planificação da vida. Vamos agora a Dicas de Livro da Semana, que tem como tema o livro Roma de Meus Amores e de Minhas Dores, de Nadir Gomes, psicografado pelo espírito Julianus Septus, da editora Sofia. Esta é a história de um amor maior, iniciado com a vinda de Jesus e gravado nos corações entre dores, sacrifícios e lágrimas. Um sentimento que formou as bases sólidas para a chegada do Consolador prometido e hoje cumprido pelo querido Mestre Jesus. Daqueles muitos que tiveram a radiosa oportunidade de se encontrarem física ou espiritualmente com Jesus, foram poucos os que se perceberam de sua importância. Simão Pedro falava e olhava fixamente para um dos lados da cama, onde Julianus se posicionava em espírito, encarando-o. Emocionado pelo que o apóstolo de Jesus fizera por sua amada esposa,
Julianos agradeceu e Pedro correspondeu com um sorriso piedoso, meditando no quanto a humanidade precisaria ainda caminhar a fim de entender os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Vamos agora aos comerciais e voltamos daqui a pouco. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Inicie, hoje mesmo, o estudo do Evangelho no lar. É o maior e melhor investimento que você pode proporcionar à sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeiro, o Hospital Infantil, e seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e nos sábados pela manhã e à tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem neste norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa dessa semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas. Deixaremos vocês agora com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Esperamos que vocês se deleitem com a conversação de nosso amigo orador e escritor espírita, Raul Teixeira. O tema desta semana é As Aflições Humanas, Causas Atuais. Uma boa noite a todos e até sexta-feira. No campo das aflições da criatura humana, nós podemos identificar causas que são criadas agora. Muita gente chora, se lamenta. Há muitos que se desesperam diante dos problemas, dos tormentos, das dificuldades que estão lhes assoberbando a vida na atualidade, nesses dias. E quase nunca essas mesmas pessoas se apercebem de que esses sofrimentos, essas aflições, esses problemas pelos quais estão passando, foram criados agora, nesta mesma vida, nos tempos da nossa trajetória terrestre. Uma das causas mais pungentes de aflições é o temperamento.
Meu Deus, quantas são as pessoas que têm temperamentos fortíssimos? São ditas pessoas de pavios curtos, mas há outras que nem pavios têm. Explodem por qualquer coisa. Então elas são pessoas mal vistas, não são queridas. Onde chegam, os outros saem. E isso é motivo de tormento, de aflição, mas por causa delas mesmas. Aquelas outras que afirmam não levar desaforos para casa e por qualquer coisa elas estouram. Outras que afirmam que são muito boas, mas que ninguém pode pisar-lhes os pés. Outras dizem tantas coisas para justificar o injustificável. Eu dou um boi para não entrar na briga, eu dou uma boiada para não sair da briga. São pessoas temperamentais, estranhas criaturas, e vão gerando em torno de si medo em algumas, raiva em outras, indiferença em várias, mas ao mesmo tempo geram reações similares de outros que também tenham pavios curtos, não tenham pavios, ou que também são muito boas enquanto não têm os pés pisados. Afinal de contas, nós vivemos na Terra em busca da felicidade, em busca da nossa integração com Deus e com suas leis. Não importa se a gente não é religioso, se não frequenta a instituição religiosa, se não participa de circuitos religiosos, Deus é o Pai do universo. Não importa-nos como Ele seja chamado, Ele é o Pai do universo, é o grande Criador. E o nosso compromisso nesta vida é nos ajustar às suas leis. Então, há muitos sofrimentos, muitas aflições geradas por causa do nosso temperamento. Pessoas explosivas, pessoas que se fecham, ao invés de conversar, de discutir, de dizer o que lhes está incomodando, elas se fecham e agem com raiva, com mágoa, com ódio, sem dizer uma palavra. Quando se lhes pergunta algum problema, elas dizem, não, está tudo bem. Mas nesse está tudo bem, vai a marca da sua indisposição interior. Mas há problemas, aflições, nesta atualidade, que são pendentes dos vícios que nós adquirimos. Quantos vícios! Uma criatura que aprendeu a fumar desde novinha, dali a poucos anos estará com asma, com bronquites, com enfisema pulmonar e quem sabe com cânceres. Estará transpirando um mau odor, o tabaco na circulação sanguínea. Quantas são as enfermidades, amputações, degenerescências orgânicas por causa do tabagismo. Não é lei de Deus ter que fumar. Não foi uma imposição da divindade ter que fumar. Mas a liberdade, o livre-arbítrio. Nesta mesma vida, o indivíduo começou a usar essa droga, o tabaco, e foi adoecendo o corpo. E foi mutilando o corpo. Então, é natural que nós identifiquemos nesses indivíduos todos aqueles que estão provocando aflições para as suas vidas nesta atualidade, nesta mesma existência. Há aqueles que usam alcoólicos e vão na mesma direção. Bebem porque bebem. Afirmam mil coisas. Bebem por alegria, bebem por tristeza, bebem porque está quente, bebem porque está frio o tempo. Eles bebem porque eles bebem. E vão gerando desgastes orgânicos, problemas neurológicos, dificuldades sociais, que começam na família, atormentada com uma pessoa alcoólatra, ou alcoólica, como se diz atualmente. Então nós começamos a verificar que há muitas aflições,
cujas causas estão agora na nossa vida presente, fazem parte da nossa atualidade e que cabe a nós ter precaução e evitar gradativamente. Existem situações que verdadeiramente são dispensáveis. Há coisas que a gente não precisa viver aqui agora, não precisa sofrer nesta existência. Recordo-me de um episódio que eu acompanhei de perto, porque se tratava de uma pessoa de minhas relações, que demorou muito a casar-se. Era uma jovem professora e demorou a casar-se porque queria encontrar o par ideal. Casou-se com um homem mais maduro que ela, mas de um temperamento muito explosivo, daqueles intolerantes. Casaram-se, viveram felizes alguns meses. Ela engravidou, nasceu-lhe o bebê, e quando o bebê contava 3 meses de idade, era fim de ano, e o casal resolveu ir a um comércio para comprar um refrigerador de maior tamanho, para atender a família que estava começando a crescer. Saíram, fizeram as compras e voltaram para casa, ele dirigindo o carro e ela ao lado com a criança nos braços. Numa determinada rua da cidade, um taxista fechou-lhe o carro por inadvertência. Desses profissionais que trabalham de qualquer jeito, fechou-lhe o carro. E ele, naquela aflição, naquela agonia, imaginou que o taxista tivesse feito de propósito. Acelerou o seu veículo, foi atrás do taxista, cercou-o e abriu a porta do carro. Era para discutir, era para brigar, mas o taxista imaginou que ele fosse ser agredido. Tomou da arma no porta-luva do táxi e descarregou sobre o recém-pai de família. Matou na hora. E a esposa teve que criar o filho a sós, sofrer a dificuldade da viuvez e de todos os comprometimentos decorrentes disso. Outro homem na prisão. E a vida seguiu seu curso. Não haveria nenhuma necessidade dessa criança ser criada órfã, dessa mulher ficar viúva, desse taxista ser preso, se não fosse o temperamento e uma atitude infeliz de uma pessoa tensa, de temperamento tenso. São as causas atuais das aflições. Quantas são as pessoas que vão limpar a janela do prédio, do edifício, sem qualquer instrumento de segurança, dependuram-se nas janelas e caem? Não foi Deus que fez. Não estava na hora. São suicídios indiretos. Quantas são as criaturas que bebem alcoólicos e apanham o carro para dirigir? Elas podem se matar, elas podem matar os outros, elas podem provocar tragédias inomináveis na sociedade. Aflições geradas agora, pela inadvertência, pela incúria, pela má vontade, pelo temperamento rebelde de alguém que entendeu que o álcool em si não teria o mesmo efeito que tem sobre todas as demais pessoas. Então começamos a perceber que há muitas aflições que nós geramos agora. Aqueles pais que não educam bem a seus filhos e desde cedo vão lhes ensinando a devolver violência com violência, a brigar nas ruas, a não levar desaforos para casa, a tirar proveito de tudo, a passar por cima de todo mundo para conquistar seus objetivos, em nome da esperteza. Logo mais esses pais estarão sofrendo tanto, porque a polícia virá à sua porta, dizer que eles mataram índios, incendiaram índios pensando que eram mendigos,
bateram empregadas domésticas, supondo que fossem meretrizes, como se mendigos e meretrizes devessem apanhar da classe média, ou de quem quer que seja. A educação que receberam. E tanto é verdade que são esses mesmos pais que já deflagraram esse processo horrível de deseducação ou de má educação, que vão em busca de profissionais corruptos para defender seus filhinhos dos crimes que eles próprios ensinaram. É tão estranha a criatura humana quando ela se distancia das leis de Deus, quando não presta atenção no mundo que é por si mesmo de provas e de expiações, e que nos cabe amaciar essas provas e essas expiações vivendo melhor. Como é que me aproveitarei de qualquer que seja a situação de minha vida para piorar a minha condição? É preciso ter muito cuidado para que não geremos nestes dias de nossa vida aflições que teremos que sofrer nestes dias de nossa vida.